Oi, Mari, E aí, Fran, tudo bem? bem, e você? Ai, Tudo. Por enquanto é só eu, você e o Lucas, né, aqui na live, porque agora é um horário também que tá todo mundo fazendo live, né? E não sei se o pessoal tá na vibe de falar de futebol, porque tá frio, né? nossa, que frio, pelo amor de Deus. Do nada. É, e tipo, mas vai ficar no IGTV, então não faz muita diferença se tem duas pessoas ou se tem 200 mil. É, o importante é participar. É, ó, a Érica tá aí, então, ó, mandando um Ah, alô aí pra Érica, melhoras. Ela dando operou do um. olho, né? E é isso aí. É, se cuidar, né? Boa recuperação, Recuperação. né? Mas e aí, começa aí se apresentando. Quem é você? Ah, as pessoas me conhecem que estão aqui, né? Mas para quem não me conhece, eu sou Franciele, sou formada em Educação Física. Pela Unicamp. Atualmente, não, a Ah, não, é Educação ver... Física não. Foi minha outra é, graduação. Saneamento ambiental foi pela Unicamp e educação física pela Unip. Tá beleza. confundindo. Atualmente eu trabalho com educação física escolar, especificamente com educação física infantil. Nesse época de pandemia, né? Acabando de a gente tem que se reinventar aí, mas tudo dá certo. E Uhum. nos meus horários livres sou personal trainer no instituto aqui em Valinhos e amo futebol. Legal. Acho que é uma boa apresentação aí, né? É, eu vou querer falar um pouco sobre. Acho que depois a gente retoma essa questão do seu trabalho com educação infantil e também com o Instituto. Mas vamos primeiro falar, né, da questão do tema de hoje. E aí, Sim. né? Como que começou o seu interesse a respeito disso? E se você tem interesse mesmo, né? A gente também vai falar sobre as questões sociais do futebol, né? Essa questão das torcidas, sentido de pertencimento, numa questão até mais filosófica, mas vamos começar aí como que você chegou aí nesse. Então, na verdade, assim, foi influência do meu pai. Meu pai é uma pessoa que realmente ama futebol. É aquela pessoa que assiste futebol 24 horas, não interessa qual campeonato, de qual país, se é amador, se é da Europa, Brasil, enfim, ele teve esse forte marco. Meu irmão também, né? Meu irmão também, ele é do ramo esportivo. Ele é árbitro, né, de futsal pela Liga Campineira de Campinas e também faz alguns jogos amadores, então foi bastante essa influência que eu recebi que eu Ele, acabei entrando e gostando. ele trabalha diretamente só com isso, assim, o seu irmão. Eu Não, não é um lembrava disso. trabalho secundário. Ele é Aham. funcionário público, mas assim, Uhum. noite, no período da noite e aos finais de semana ele faz jogos. É porque a maioria dos árbitros, né? Para você trabalhar especificamente só com os árbitros, como árbitro de futebol, você tem que estar, tipo, no top, porque a remuneração também não é tão grande. Entendi, entendi. E você falou que você teve algum interesse aí, algum começo aí desse fazer arbitragem. Como que foi também isso? Foi tudo partindo do meu irmão, né? Eu fiz um curso de arbitragem para campo, mas amador. Cheguei a fazer Uhum. alguns jogos como mesária, no futebol de Vinhedo, mas trabalhei apenas Como que 3 é? meses. Assim, eu sou noob disso. O que que é mesária no futebol? É porque assim, para você, o futebol, você precisa de anotações, né? Como se você fizesse anotações daquilo que acontece. O árbitro Aham, principal, ele substituição, cartão amarelo, ele passa para o teoricamente quarto árbitro que tem que anotar. Só que aqui no aham. futebol amador a gente tem um árbitro, dois bandeirinhas, às vezes um, e o mesário. Então a gente que fica com toda a papelada burocrática da partida, né? Marcar tempo, substituição, cartões, enfim, essa parte mais Entendi. documental mesmo. Isso ainda é feito à mão ou já é feito no digital? Aqui no futebol amador é à mão.
tudo feito à mão, caneta, e a gente usava, era engraçado que a gente usava canetas coloridas, tipo vermelho e azul, para diferenciar quando era entrada ou saída de jogador. Ah, é Mas, uma boa. só que depois isso era xerocado, então, tipo, no Xerox saía tudo preto, então não fazia diferença nenhuma. Para você ver como que é bem precário, assim, né? Sim, sim. Que mais ali dentro do tema, né, que você tinha comentado da... Bom, disso aí, né, que você chegou, como que foi isso, assim, né, de... Você fez um curso, como que funciona, assim, para você... Foi Se... um curso que eu... Foi Não, curso, pode falar. foi pela ARAD, que é uma associação regional de arbitragem, né, aqui da região, que faz várias Uhum, cidades, Hortolândia, Vinhedo, Valinhos, Campinas, enfim. É um grupo mesmo de árbitros que deu. Inclusive, quem deu o curso foi de uma semana e meia, se eu não me engano. Foi um uhum, árbitro federado da Federação Paulista, que foi o Humberto. Ele que deu todo o suporte técnico para a gente. E a gente fez a parte teórica, né, com uma carga maior, e depois a parte prática. Aí, uhum. na parte prática, a gente revezava entre bandeirinha, né, árbitro auxiliar, e árbitro principal mesmo, o que apitava o jogo. Então, a gente teve essas duas experiências, né? É, eu até pensei, né, em investir nessa parte de arbitragem, mas aí começou a apertar e eu fui me desiludindo com o futebol. E quando você começa a estudar um pouco mais a fundo, você começa a ver que futebol não é só as maravilhas tipo, que estão na TV, né? Então tem muita coisa por trás, tem muita política, tem muito estresse mecânico, Sim, tem o psicológico, enfim. Aí eu fui deixando um pouco essa parte. E eu era muito fanática por futebol, pelo meu time do coração, quem me conhece sabe, né? Eu sou corintiana, mas eu fui deixando um pouco isso. Antes eu deixava de fazer as coisas para ficar assistindo futebol. Eu queria comprar tudo personalizado, que era tipo do Corinthians. Mas aí depois a gente vai crescendo também, vai amadurecendo, a gente vai deixando isso um pouco mais de lado. Aí sim. foi nisso, quando eu estudei mais a fundo, porque na faculdade a gente estuda além do, como eu vou falar, além do que a televisão nos mostra, né? Então, a partir disso que eu comecei a abandonar um pouco o futebol, assim. Na verdade, todo esporte de alto rendimento tem uma outra vertente e a gente acaba se decepcionando muitas vezes. Isso porque eu não senti na prática. Eu não jogo futebol, eu sou péssima. Nas aulas práticas na faculdade, meus amigos falavam que eu tinha gesso no joelho, porque, tipo, habilidade nenhuma, nenhuma, Para não nenhuma. dizer, para não dizer o clássico perna de pau, né? Exatamente, exatamente. Ó, Fran, Como tira, bom tira o português. gesso. Terrível, nossa, era muito ruim, muito ruim. Falei, nossa, ainda Mas bem que eu. essa questão, eu gostaria até de depois abrir um parênteses sobre uma teoria louca que eu tenho sobre futebol. Mas antes disso, essa questão do alto rendimento, como que é o doping, por exemplo? Existe, existe esse tipo Existe. de rolê assim dentro do futebol, assim que isso foi talvez uma das coisas assim que talvez tenha. Porque assim, né? Você, Sim, como você trabalha como personal trainer, é, é da maneira natural como a gente cuida do corpo, assim, né? Do tipo, você usar um doping para isso, sendo um esportista, sei lá, é que nem jogar The Sims e digitar Clapaucios. é mais ou menos isso. É que Mas acho assim, que meu comentário foi. foi além. Engraçado. É que assim, todo esporte de alto rendimento exige muito da gente, tipo, de quem pratica, né? Então, é necessário Sim. suplementação, é necessário você ter um olhar mais técnico, mas lógico que existem dopings no futebol. Não com Aham. tanta frequência como em outros esportes, tipo atletismo, é um esporte que requer bastante doping, porque é curto tempo, né?
mas existe. Eu não tenho muita noção de estatística, quanto a isso no futebol, até porque não, a gente não acaba não vendo muito isso na mídia, né? Aham. E é o que mais a gente vê é essa questão assim de que realmente é muita disciplina, né? A pessoa ela vive para isso, do tipo, é uma energia aí que você tem que gastar e direcionar pro campo, né? Tanto que às vezes os jogadores eles não podem tipo transar dias antes, porque para não ter essa perda É, energética, tudo, digamos assim, tem toda essa parada, né? tudo envolve, né, questão. Mas o futebol de alto rendimento, na verdade, o futebol é uma carreira muito curta, né? Então, Uhum, assim, quando você entra para o alto rendimento, você entra com uma idade muito precoce. uhum. Já precoce. Muitas revelações começam com 16 anos, 17. Só que E você antes tá com o deles corpo em terem desenvolvimento ainda, né? totalmente, ocorre um estresse ósseo, mecânico, energético, né, metabólico muito grande. E você Então, que estudou mais essa questão do corpo, por exemplo, que impacto poderia ter, assim, dessa quantidade de exercício para um adolescente e uma criança? Quais seriam os malefícios, digamos assim, do ponto de vista seu, assim? Então, é estrutural, né? Ósseo, tanto que a gente vê muitos jogadores operando o joelho duas, três vezes ou mais. Quadril, Uhum. que envolve mais membro inferior, né? Na Uhum. questão óssea, assim, porque é ligamento, rompimento, tendão, estiramento. Então, sempre tem um estresse mecânico. E conforme vai tendo um estresse, não cicatriza. Por quê? Como eles são de alto rendimento, eles não têm um tempo para se adequar, para se recuperar. Eles entram com outros processos que ajudam a reabilitação ser mais rápida. Mas Aham. nada como você. Tem jogador que fica um ano em recuperação, que nem o Neymar aquela vez da Copa, que machucou as costas. Ele ficou Sim. todo um processo longo. Agora imagine um menino que está em desenvolvimento, que ele precisa do seu corpo, ele recebe um estresse, né? Não normal, Ou ainda estuda, a família não tem muito dinheiro, né? Porque o Neymar fica um ano lá de boa. ganhando, né? A criança É. não, ela não tem contrato. Se ela ganhar, ela vai ganhar um salário mínimo. Então, além do estresse todo mecânico, tem o estresse psicológico, né? E esse acho que é o principal. Só fazendo um parênteses aqui, tem um amigo da faculdade que ele saiu de casa, se eu não me engano, aos 14 anos para jogar vôlei. Nossa. Então, assim, o ombro dele é todo ferrado. Ele se aposentou muito cedo também, antes dos 30, antes do 30 no vôlei. Nossa. Então, só que assim, ele aprendeu a ser adulto com 14, 15 anos, sabe? Então, como a pessoa faz? Ela tem que parar de estudar, ela abre mão da família, ela, além de todo o prejuízo que tem no corpo, né? É um, são vários fatores que acabam interferindo, não é um. Essas questões Sim. aí que acaba desiludindo um pouco. E além das questões físicas, a gente E vê que também. Não, pode falar que eu ia falar da questão psicológica, né? Que eu acho que é o que você ia falar é, agora. exatamente, é ilusão. A criança, né, o adolescente está ali achando que vai jogar futebol e ele vai ser profissional. Para ser profissional do futebol requer muito tempo, requer muitas coisas. Não sei É, nem como explicar. e requer uma base também, né? Porque assim, esses moleques que começam, crianças basicamente, né, com 13, 14 anos, eles são tratados como pequenos adultos, não tem uma coisa ali, um acompanhamento psicológico para eles ali. Vão estar jogando com um rendimento como se eles tivessem já 20 anos, assim. É, Então, e eles é um acabam se lado que. iludindo, né? E tem Sim. muitos que se diz empresários que acabam solicitando dinheiro para que eles possam dar processo em alguns contratos ou
ter contato com algum clube. Então, se você não tiver uma família, uma base, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter um bom Hum, preparo, tem que treinar, sabe? Não é só ir lá jogar futebol. E o preparo antes? Você faz um exercício sim, de força, você faz um condicionamento físico. Então, são várias questões que envolvem. Além de sim. frustrações e ilusões, né? Porque tem muitas pessoas que largam tudo, deixam os estudos de lado, aí com aquela ilusão de ser o Neymar, um exemplo. E vai e não é isso que acontece. E depois, o tempo que ela ficou perdido, o tempo que ela deixou de estudar. E se não der certo a carreira, tem que ter uma segunda opção, né? Sim. Então, não é Sim, é fácil. muito. E no Brasil é muito isso, né? Porque para o pessoal mais de periferia, isso é um sonho, né? E é uma maneira ali de você ganhar dinheiro. E era exatamente esse ponto que eu ia falar, né? A questão do futebol é um sistema que gera muito, muito dinheiro, muito. Não é pouco. Os jogadores eles ganham muita grana, é muita grana rolando o tempo todo. Esses jogos que são exibidos com exclusividade na televisão, é muito dinheiro envolvido com propaganda. Cada segundo de propaganda dentro de um jogo é caríssimo. E dinheiro é energia, né? E uma coisa que. Uhum. Essa é a minha teoria louca que eu ia falar, comentar agora com vocês. Que olha que loucura. Porque assim, o estádio, ele é tipo num formato oval, né? Aí tá ali as torcidas e tá o campo, as pessoas. Imagina que louco. Não sei se todo mundo que está assistindo aqui acredita em energia, tá? Mas enfim, se você não acredita, suspenda o julgamento, só acompanha meu raciocínio. Imagina ali, de um lado tá uma quantidade X de pessoas torcendo para o time ganhar. Isso já é uma grande quantidade de energia muito grande que está jogando ali em cima das pessoas que estão jogando. E do outro lado tá as outras pessoas que estão jogando um monte de energia ali para os outros jogadores ganhar. E parece uma coisa muito louca. Parece que os jogadores eles são quase como peões do xadrez, que cada um da torcida tá jogando energia ali e a bola tá tipo sendo uma coisa que eles estão só, porque assim, depois que você aprende a jogar futebol, você nem pensa, você vai no fluxo ali, seguindo ali, a bola vai ali, vai rolar e a energia do público afeta, sim, o desempenho da partida. Então eu vejo isso quase como uma sabe, constelação familiar, só que com a energia de todo mundo e assim, com dinheiro envolvido, tudo mais. Ah, eu não sei se é muita brisa, mas eu senti que eu queria comentar isso. Eu acho que envolve, sim. A do xadrez, adorei essa associação, achei muito boa. Porque, na verdade, porque, né? Assim, o futebol é uma coisa muito louca. Minha mãe fala que é, tipo, ai, um bando de besta que fica correndo atrás de uma bola, né? Se for parar pra pensar, tipo, é uma coisa, E na não é hora que o nenhuma coisa. jogador tá jogando, ele não tá nem pensando. Às vezes a partida passou, pra ele parece que passou 10 minutos, assim. Ele, tipo, tá ali, assim. E é muita energia envolvida aí, energia, dinheiro e tudo aí. Ó, meu irmão falando que é muita brisa. Agora, com a constelação, acho que foi um pouco de brisa, né? Acho que a constelação foi mais pra, tipo, visualizar ali no sentido da energia ali dos jogadores. Ah, engraçado. Uma coisa Ah, é. legal que eu acho que comentar também é, assim, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho um amigo que ele trabalhava com uma parte técnica de vários clubes de futebol, já trabalhou, né? Trabalhou aqui na Aham. Ponte, no São Paulo, enfim. E a desvalorização dos assistentes é muito grande. Então, para eles, o que importa é os jogadores. A equipe técnica, tipo, tirando o preparador, técnico, tem mais nome, o resto, Aham. ninguém sabe, sabe? E tem muita coisa que é dívida. Nossa, como é que pode um time de futebol ter tanta dívida assim? Eu não entendo, assim. É uma coisa que É. não entra na minha cabeça. Às Porque vezes eles ganham. às vezes é assim, né? Eles apostam, porque futebol envolve muita aposta, né? Hoje em dia tá bem na moda a questão do trade. E o trade é justamente isso, né? Você ficar aí ganhando dinheiro com apostas online, entre jogos e tudo mais.
Então é muita coisa, é dinheiro de várias fontes que vem. E da onde. Aí que tá, eles ficam com essa dívida, né? E aonde fica esse dinheiro, né? Porque às vezes também, sei lá, é um time pequeno, mas ele tem uma estrela ali. Às vezes, só para pagar o salário daquele cara, o cara prefere ter um. E esse que é o foda, né? Porque, tipo assim, ah, o futebol é para ser uma coisa que é uma equipe jogando. Não é só o jogador estrela, não é só o camisa 10. Tá todo mundo É, ali. E só que você não valorizando as outras pessoas que fazem parte daquilo, você tá desestruturando também, né, esse sistema. E às vezes é meio sim. isso assim, do tipo, fica ali só apostando naquele jogador estrela e como se só ele definisse o ganhar a partida ou não, sabe? E não dando chance para outras pessoas também mostrarem o seu talento, né? É um conjunto, né, na verdade. O time é como o próprio nome diz, é uma equipe. Então, assim, lógico Uhum. que tem jogadas, às vezes depende de um jogador ou outro, mais habilidoso, mas no geral tem que pensar na equipe como inteira, né? E antes deles estarem em campo, quem que estava ajudando ele? É, Então, exato. começa lá embaixo e vai subindo, né? Então, a gente, pelo menos as pessoas estão acostumadas a ver só aquilo, a parte que está ali dentro do campo, dentro do gramado. Sim. Mas e fora, né? Como é que está essa preparação? Quem que são os profissionais que estão ali ajudando eles? É, e esses E já não. profissionais aí, eles estão fazendo um trabalho de base importantíssimo, porque não é só o condicionamento físico, eles também vão estar ali, vão ser psicólogo, porque às vezes vai ter algum jogador que não vai estar bem, ele vai ter que dar um jeito ali de ter um jogo de cintura ali para lidar com a situação. Então, assim, tá envolvendo pessoas, né? Não é Sim, só. E eu acho que talvez até eu fiz a piada ali do peão de xadrez, né? Mas às vezes eles tratam as pessoas que estão ali jogando como não sendo humanos, como sendo máquinas ali. E máquinas de ganhar dinheiro, inclusive. Porque é exatamente. exatamente isso. Porque se o Neymar tá ganhando milhões, tem gente que tá ganhando muito mais por causa do Neymar. Então também, assim, é foda, né? E ele é assim, como eu tinha comentado antes, é uma carreira curta. Enquanto você está ali É. dando produtividade, nossa, você é o cara, ou você vai, né? Vai pegar. É uma briga para os times trazerem aquela peça para o outro Uhum. clube. Mas e depois, quando o cara começa a errar passe, já não está dando mais tanto rendimento que nem ele dava no começo. Aí ele vai deixando de lado, né? Aí Sim. acaba indo para clubes menores, né? Então tem tudo isso. E tem muita desvalorização também do jogador aqui no Brasil, que muitos acabam indo para fora, né? Por conta de É. dinheiro mesmo. É isso que é a. Bastante. E dá para jogar profissionalmente tendo uma profissão mesmo, sem ser uma coisa assim tão louca que nem aqui, né? Agora eu me lembrei da Marta, né? Que eu acho que ela tá jogando na Suécia, não é? Uma coisa assim, Eu acho se que não me não me engano. lembro também. Não E me eu ia recordo. comentar, assim, se você tem alguma coisa para comentar sobre o futebol feminino, se existe já, eu sou meio por fora, mas já existe partidas mistas, mas com homem e mulher. E o que você acha sobre isso? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas enfim, quero saber a sua antes. Não sei se existem, se existe ainda. Eu não acho uma coisa muito legal, É, eu porque também não acho, porque o corpo feminino e biologicamente, masculino é diferente. é diferente. Biologicamente falando, É. não tem como você comparar. E acaba sendo injusto para a mulher fazer um time misto. Ela teria que ser um Questão de desempenho muito força, superior aos outros caras, assim, para poder se destacar. isso. E para a mulher ter um desempenho que nem um homem, precisaria de investimento no futebol feminino. E convenhamos que não temos. É, Então, como é que a gente vai gerar uma partida mista se a gente acaba não tendo uma preparação igual à dos homens? Então, já fica aí uma questão, né? Uma lacuna para ser preenchida. exato. E o futebol feminino é muito desvalorizado, né? Em outros países pode ser que até é um pouco mais visto que aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil a gente sabe que não tem Sim. valorização.
É, se nem a Marta tá aqui, né? Então você Então, imagina como deve ser zoado o rolê, né? nem a Marta no seu top, né, lá no seu primeiro lugar, não ganha Sim. que nem o Messi, um exemplo, que é o melhor do Exato, mundo. total. É difícil, né, essa desvalorização, essa desigualdade entre homens e mulheres no futebol. Tanto Sim. que teve uma vez, na faculdade ainda, depois eu não li mais sobre futebol, que falam que a mulher é taxada de macho, entre aspas, porque joga futebol. Então, muitas Ah, sofrem sim, preconceito, sabe? Então, já começa aí de base. Tinha um artigo que falava bastante total. sobre isso, que as mulheres eram comparadas a homens só porque elas gostavam de um esporte. Não é realmente isso que acontece. A gente É sabe. engraçado porque assim, é engraçado porque existe uma polarização, né? Por um lado, acham que a mulher que joga futebol, ela é masculinizada, mas por outro lado também existe uma certa fetichização da mulher que joga futebol, né? Eu lembro uma vez, anos atrás, eu não sei se existe isso ainda, mas estava passando na televisão uma partida de futebol feminino, só que era de outro país. Só que as meninas estavam com umas roupas assim, que eu fiquei na dúvida se era zoeira ou não, sabe? Porque elas estavam, tipo assim, com. Sei lá, elas estavam com uns top, mas umas coisas muito sexualizadas. Não era tipo top de esporte. Era uma coisa Aham. assim, propositalmente sexualizada. Eu não lembro, eu devia ter pesquisado para comentar. Eu não É, sei se existe isso ainda, mas era um rolê que era um tipo de partida especial onde as mulheres elas se vestiam assim mesmo, de propósito. às vezes para chamar atenção, não sei, para ganhar visibilidade. Então, pode É, algo envolver. assim. Mas agora falando da questão social aí, né? Que tem essa questão das torcidas, né? No sentido mais filosófico aí, que as pessoas querem um sentido de pertencimento, né? Quando elas entram em torcida e tudo mais, né? Acho que todo esse rolê. Mas tem algumas mobilizações sociais aí, né? O que, que você poderia dizer assim a respeito de. Porque assim, é uma energia muito forte as pessoas se unirem aí para um objetivo, né? Tipo, se as pessoas estão se unindo para ver uma partida de futebol, por que, que elas não podem se unir e canalizar essa energia também para outra coisa, a partir do futebol? E tem pessoas fazendo isso? Então, assim, eu vou falar pelo meu time, que eu conheço Aham. um dos projetos dele chama Sangue Corintiano, que é a arrecadação de sangue, né? A doação de sangue, que eles reúnem geralmente é umas duas, três vezes ao ano para destinar o sangue para instituições, hospitais que estão precisando, né? Mas Uhum. uma também que eu acabei vendo é do Havaí, que é um time de Florianópolis, que eles têm um projeto de caridade que é a distribuição de materiais escolares. Então, eu achei bem interessante, assim, para a região ali mais precária de Floripa, eles Legal. acabam distribuindo. Aí a escola tem que entrar em contato com eles e distribuir. E teve uma vez, também isso foi a Federação Paulista de Futebol, que eles estavam com um projeto de sustentabilidade, mais, Uhum. mais aqui para o interior, né? Eu não conheço nenhum time que fez isso aqui, que era a arrecadação de garrafa PET de 2 litros, em Uhum. troca de ingressos para assistir as partidas. Eu achei isso bem interessante, porque Ah, isso é acaba legal. mobilizando, né? Mas eu acho que eles Sim. criaram esse projeto, fizeram algumas vezes e acabaram engavetando, porque nunca mais eu ouvi falar. Então, assim, Você sabe de outros exemplos assim que tem de outros times a respeito disso, assim, de questões sociais e mobilizações? eu sei que, assim, geralmente eles fazem bastante a campanha, tipo, de agasalho, de arrecadação de alimentos, e Talvez o tá tudo Natal também, acho, né? no Natal, tá tudo vinculado aos sites, né? Os sites oficiais dos clubes de futebol. A maioria tem. Aham. E geralmente, quando tem uma demanda muito grande, que eles lançam projetos, né? Eu sei que tem aquela abertura dos clubes, eu sei que o Palmeiras tem, acho que São Paulo tem também, o Corinthians tem, que é para as crianças ir passar um dia no clube, conhecer, e lá eles entregam Aham. camisetas, faz um lanche, mais coisas assim, coisas específicas assim ambientais.
não, eu desconheço, só essa da Federação Uhum. Paulista que eu sei, né? Tem essa de doação de sangue do Corinthians. É, a Erika tá Ah, que falando legal aqui que essa de São tem Paulo, da adoção de incentivo. animais. Legal. Ah, legal, essa eu não sabia também, acho bem Isso interessante. E é uma coisa isso é que bem você importante. falou. Meu, por que que não se une para fazer campanhas? Porque torcida organizada tem um alto potencial de, tipo, de disseminação de conhecimento para aquela determinada população. Que nem corintiano sabe o que a Sim. Gaviões faz. São Paulino sabe o que a Independente faz. Então, por que não usar isso para fazer outras arrecadações, outras contribuições? Acho que é uma Sim, e coisa para até a gente mesmo pensar. eu acho isso bem legal, esse incentivo, né? Isso aí que você falou. E também até por questão ideológica também, né? Que nem a Erika falando aqui da campanha do Corinthians contra a violência da mulher. E o Corinthians, ele sempre tem se posicionado a questões sociais, outros também. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem o Chavante, que é lá de Pelotas. E na época lá que o pessoal estava colocando coisas lá de antifascismo, o time de futebol Chavante colocou lá, Chavante é antifascista. Então, isso é um posicionamento, assim, forte para você falar no Rio Grande do Sul. Então, assim, que nem do Corinthians também, que teve algumas greves. Eu não lembro se foi na greve dos caminhoneiros ou algo assim, não lembro direito. Me corrija se eu estiver errado, mas que o Corinthians também se posicionou a favor do povo. Que é um time do Sim, povo também, né? é o Bom, time do todos os povo. times são times do povo, mas assim, o Corinthians tem esse background mais forte, né? Então, É, da última vez que eu fui no, em Itaquera, inclusive essa campanha que a Erika falou, eles estavam aham. fazendo em copos, porque lá, tipo, nos estádios de futebol não podem vender bebidas alcoólicas. Então, tudo que é vendido também em copo plástico. E aí vinha esse tema na campanha nos copos. Inclusive veio uma com, se eu não me engano, da Marielle. Vinha Ah, olha a só. voz dela, sabe? Tipo, então, Corinthians eu falo porque eu conheço, é um time assim que tem bastante coisa em conscientização contra a violência. Tem essas ações sociais aí, que, por exemplo, doação de sangue. Mas eu não conheço de outros times a fundo. Eu acho legal e se alguém quiser compartilhar, se quiser mostrar para mim, para gente, assim, acho que vai ser bem valioso. Sim, Porque sim, é notícia legal. Eu boa, vou até. independente Então. do time, a do- gente tem que compartilhar, né? É lógico. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essas iniciativas elas têm que ser valorizadas. Que nem eu tô lendo aqui os comentários porque depois eu vou postar o vídeo e às vezes não aparecem os comentários, né? Que teve, a Erika tá falando, né, que teve ingressos doados a refugiados para as famílias de refugiados. Então, isso é bem bacana também, assim, né, dessa questão social aí do esporte e de mobilizar essa energia aí para, que nem, por exemplo, aqui, eu moro aqui do lado do estádio da Ponte Preta, né, e é um bairro aqui bem tradicional e foram as pessoas que se mobilizaram para construir o estádio da Ponte. Eu não sabia dessa história. E isso também eu acho interessante, né? Que Acho que a própria galera se toda mobilizou. a parte histórica, social, assim, acho que é bem interessante de ser pesquisada. Eu também não sabia da ponte. Para mim, Uhum. e eles estão até com um projeto de um outro estádio, né? Eu não sei como é que tá também, Sim. o andamento. Tomara, porque olha, gente, eu não recomendo morar perto de estádio. Fujam. Nunca morem perto de um estádio, porque é caótico. Não dá. Agora na pandemia dá tranquilo, né? Não, agora na pandemia tá tranquilo, porém, ontem eu vi fogos aqui. Na segunda-feira tinham soltado fogos e aí tava a galera da torcida passando, meia-noite. Aí depois ouvi o carro da polícia passando depois, assim. Eles Ó, estavam dando os rolezinhos deles. jeitinho brasileiro, né? Ah, Mas eu não vou tá tendo comentar partida. Mas pode falar. um negócio aqui, falar em pandemia, sobre as partidas de futebol na pandemia, né? Eu acho um absurdo, assim, eu sou contra. Tá tendo, eu nem tô sabendo. Tá tendo, começou o campeonato, quer dizer, terminou o campeonato e já começou outro.
Mas Eu as até pessoas comentei. estão podendo ir no estádio ou é Não, só não, é só televisionado? Ah, jogadores. tá. É só televisionado, só os jogadores. Porque eu falei que é aquela famosa política do pão e circo, né? É, Acho que é muito isso para mim agora, nesse momento atual. Tipo, é, vamos parar de falar um pouco de coronavírus e vamos alegrar eles com futebol, tipo, para eles esquecerem o que está é. acontecendo. E Aí aí eu a sou, galera ganhando dinheiro com a partida, né? Detalhe, né? Agora a galera não vai estar no estádio, o pessoal vai estar assistindo em casa, tipo, mais audiência ainda, mais dinheiro aí. eu entendo que também é uma parte que, assim, para dar um estímulo à galera, porque ficar em casa também, né? Assim, todo esse Sim, tempo, ter futebol, quem gosta mesmo, realmente não tem nada para assistir, é ruim. Mas no histórico atual é o que me vem na minha cabeça, que vem, sabe, na cabeça, mas faz parte. sim. É, eu não sei nem o que comentar a respeito disso. Fiquei sem palavras aí. Então, eu falei, eu só tenho que fazer uma observação, Muito bem colocar meu ponto de observado. vista. Fica aí a reflexão, né? É, E mas eu acho que é isso, assim. Levantamos bastante aí os pontos. Se você tiver mais alguma coisa aí para acrescentar. Passou rápido, né? passou, eu nem vi que horas são 7, passou Deixa eu rápido, quase ver. 40 minutos já. Então, Mas foi e bom, nunca tinha feito nenhuma live, não sei olha como tá o só, som, tá vendo, Mariane? foi bem legal, ó. A primeira live sua já arrasou. Bem Tá bacana. vendo? Agradeço muito a sua participação, desde já. Ah, obrigada. Eu agradeço pelo convite. Foi bem interessante, assim. Legal conhecer outras coisas, né? Assim, sair da nossa zona de conforto, se expor, porque Sim. quando a gente coloca alguma coisa na internet, a gente está nos expondo e aí fica aberta Sim. para críticas, né? Mas foi Ah, bem mas é legal. uma coisa que mas é uma coisa que é o seu trabalho, você faz muito bem, então serve até para portfólio também, né? Do tipo, ó, você é personal, você trabalha um pouco. Inclusive, tem alguma coisa aí para falar a respeito aí do seu trabalho com educação infantil? Com qual idade eles são e como que tá sendo, né? Agora com online, sei lá. Deixa eu pegar uma água aqui que tá. Então, eu estou trabalhando com crianças, né, a partir de 3 anos até 5, 6 anos no máximo. Nossa, bem novinhos. Bem novinhos, é educação infantil, assim, eles são, ainda tá na primeira infância, passando para a segunda, assim, então tá numa fase de desenvolvimento bem crítico, assim, bem importante. Sim. E Sim, esse tempo que a gente tá, inclusive só um parênteses. Em outubro o tema vai ser infância e já tem 4 convidados confirmados, mas é só isso, só para avisar. Mas pode continuar. ó, aí sim. E tá sendo bem difícil, porque criança dentro de casa, não podendo sair para brincar, muitas delas em apartamento, então acho que está sendo bastante prejudicial para o desenvolvimento dessas crianças. E está sendo um Sim. trabalho assim desafiador, porque eu nunca tinha trabalhado com educação infantil, então trabalhei uma semana e já entrou a pandemia. Então não conheço totalmente meus alunos, então assim eu tô tendo que buscar coisas que eu não sei se vão dar certo, porque não coloquei na prática. E é isso. A gente está aí arriscando, vamos ver o que vai Tentativa dar. e erro, né? Gravando uns vídeos, inclusive Mas preciso como de que algum é? feedback. Ó, me manda os vídeos aí que depois eu dou um feedback. Mas quais são os temas dos vídeos? Como que é assim? Quais são as aulas? Porque, sei lá, Então, quando eu tinha essa idade, eu não lembro de ter educação física. Eu acho que então era uma não coisa assim era. mais. A gente brincava só no parquinho. Era isso. Então, não lembra como que era a professora Carla, né? Que dava educação física pra Nossa, gente. que dava queimada, né? Essas paradas. Só, só A queimada, Renata. né? A Renata. Então, não tinha professor especialista de educação física na educação infantil.
Se eu não me Uhum. engano, começou a ser obrigatório a partir de 2018 ou 2019, porque a Entendi. BNCC teve reformulação, então incluiu professores de arte, inglês e educação física. Uhum. Porque eu trabalho na prefeitura, né? Então, escola pública, a gente não está gravando aulas online, porque imagine você colocar uma criança de 3 anos em frente do computador, assistindo. É, Criança não para, impossível. então não Possível. dá. Outra coisa, nem todas as crianças têm acesso à internet, nem todo mundo tem computador, nem É. todo mundo tem celular com internet. Então, é bem difícil, assim. Como que a gente está fazendo? A gente está criando propostas e alimentando uma plataforma online no site da prefeitura. Então, os pais não é obrigado, os pais entram e vão fazendo as propostas conforme dá E para os, fazer. e os pais fazem com os filhos essas propostas, né? Os pais fazem. Legal. É mais Aí agora a acaba gente sendo direcionado para os pais, assim, né? sim, Do porque conteúdo. eles não sabem ler também. É. Então tem um papel fundamental dos pais. É esse o problema. Porque tem muitas vezes Mas os sabe que pais eu que acho? trabalham. Tem os pais que trabalham, esse que é o problema. Porém, assim, de um jeito meio otimista, eu acho legal porque também acaba engajando mais participação dos pais no desenvolvimento dos filhos, né? Porque acaba meio que tem alguns, porque assim, não é o papel do professor, ele é educador, óbvio, mas ele não tem esse papel tanto de estar tanto nessa conexão, às vezes, que uma criança precisa, que ela não tem na casa dela, e ela busca isso no professor. Que eu vejo isso bastante com amigos meus e amigas que são professores, né? Então, eu acho que talvez isso tudo que está acontecendo esteja até unindo mais, né, os pais com os filhos, de repente. Sim, e você falou, é um fator primordial. A família está aprendendo a ser família. E Sim. assim, porque tem muitas famílias que acabam transferindo o papel da educação para a escola. E a gente sabe que isso a escola auxilia, né? Mas a É. educação também vem de casa. Tem muitas crianças que ficam o dia inteiro fora de casa, ou fica ou com os avós, ou fica o dia inteiro na escola. Então, acho que Uhum. isso serviu para a família curtir esse momento mesmo e fazer parte do desenvolvimento das crianças. Mas, por um Sim. outro lado, as crianças precisam de socialização com outras crianças e Exato, é elas bem não têm. importante. Eu acho que vai ter um déficit bem grande assim nessa parte aí para as crianças, né, que estão nessa fase agora, principalmente para a educação infantil. Porque a educação Sim. infantil é diferenciada, ela não é como Fundamental 1, Fundamental 2 e o médio, ensino médio, por exemplo. A educação infantil, elas precisam muito de afeto, então Sim. envolve tudo, né, essa questão tanto da família quanto dos professores, dos amigos, né, do ambiente, assim. Então, não sei o que vai ser, né? Ninguém sabe, na verdade. Tá uma Sim. incógnita aí. É E um aí, o desafio. que a gente Mas tá... pelo que eu estava até conversando com a Mariela, que é amiga minha que também é professora da escola pública, parece que só no que vem, né, vai voltar a ser presencial, que nesse semestre agora também já era, né, vai continuar sendo à distância. Tem alguns municípios que estão fazendo um levantamento, se os pais mudariam para a escola, Ah, se voltassem às aulas, se eles acham que deve voltar ou não. Inclusive, eu acho que está para sair uma pesquisa agora, mas eu não sei ainda. Eu acredito que não volte, mas pode ser que volte também. Então a gente não sabe, né? Tá tudo um mistério aqui. A gente é. fica de mãos atadas. A gente está tentando se reinventar com o que tem, né? Com as alternativas e Sim. possibilidades. E Aí, deixa eu te falar, como personal trainer, aonde que é esse projeto que você está fazendo? Se eu quiser te contratar aí para me fazer um online, pode? Você faz esse tipo de trabalho? Como que funciona? na verdade, eu dou aula no estúdio, que é aqui em Aham. Valinhos, chama Instituto Bisoto. Eu estou indo lá 2 vezes na semana e trabalho com musculação e funcional. Uhum. Para exercício personalizado, mais personal treino individual, fora de lá, aí você pode passar o meu contato ou entrar aqui direto no Instagram comigo,
Aí me manda uma mensagem que aí a gente conversa, né? Vê a demanda, o que a pessoa tá precisando para a gente montar um plano certinho. Legal, É, ó. Fica a dica aí, entrem no fica a perfil da dica. Fran se vocês quiserem. É, é isso, acho que são assim os dois trabalhos que tá mais ou menos, porque a academia eu voltei semana passada, que também estava fechada, então a escola remota, tem um projeto de dança também que está parado, estamos tentando se reinventar online, e a gente vai levando, né? Porque não sabe. Vocês vão fazer apresentações online aí do seu grupo de dança? Estamos com um projeto de fazer apresentação online. Ó, legal, hein? Deixa eu te falar, abriu. Você conhece o site prosas.com? Não, Então fica a dica, entra lá, porque edital. é um site que ele tem uma compilação de todos os editais que tem no Brasil e também internacional, alguns. E aí tem sobre vários temas. E se não me engano, aliás, se não me engano, não, deve estar aberto ainda, porque eu acho que era setembro, porque eu vi ontem isso. Que o PROAC está aberto para dança. Então tem Ah, alguns outros lá. É para o PROAC também que vocês estão tentando, mas tem alguns a outros gente de. vai tentar também o PROAC. Ah, É, legal. a gente Bacana. tentou Petrobras, a gente tentou Itaú, a gente está tentando, tá vendo edital, tá escrevendo trabalho, tá mandando, né? Ah, vai rolar. Ainda você pode dar umas dicas pra gente aí que Sim, vai fazer demorou. agora online, né? Eu estava até procurando fugindo totalmente do assunto agora, um programa, um programa para edição de vídeo que eu também quero me mergulhar nessa nova ferramenta aí, porque depois dessa, tudo acho que vai mudar. Nossa vida nunca mais vai ser a mesma, a Sim, tecnologia sempre vai estar ao nosso lado, então a gente sim, tem que aprender tudo. é importante assim, né? Eu uso o Premiere para editar, né? Que ele é do pacote Adobe, mas tem o DaVinci, que ele é um editor gratuito, que é de código livre, que eu super recomendo. Eu só não migrei ainda para o DaVinci porque eu já, tipo assim, há anos eu uso o Premiere, já tenho tudo decorado, como que funciona as paradas, mas eu acho que eu vou aproveitar para migrar para o DaVinci mais para frente, assim. Ah, eu, Recomendo. eu tava baixando ele aqui no meu computador também. Porque eu Legal. ouvi falar, mas eu falei, na verdade, eu tive uma formação sobre edição de vídeo sucinta, bem simples, assim, bem um resumo, e ele deu essa indicação do DaVinci. Ah, legal. Só O que aí eu pessoal não tem mexi recomendado ainda. bastante. É porque o pessoal tem recomendado bastante, assim, porque ele está se desenvolvendo, é código é livre, né? Então tem bastante coisas assim bem complexas assim para edição. Mas é isso, vamos fechar aqui o assunto, depois a gente conversa aí sobre edição. O pessoal já está saindo já aqui, né? Agora Beleza. eu só tô vendo os números cair assim, do tipo, desculpa, gente. Chega. Já É, virou um assunto pessoal, né? tipo, papo entre amigas, né? Mas é isso aí, Dos então, bastidores. gente. Agradeço a participação de todos, agradeço mais uma vez a sua participação, Fran, foi bem legal. Tipo, deu bastante insights e reflexões, assim, né? Do tipo, Dá para é isso. pensar, né? Coisas, situações que dá. Pai, não tinha pensado nisso, né? Vou levar em consideração. Sim. Mas é isso, então. Tenha um Então, ótimo fim de perfeito. semana. Até a próxima. Você também. Até, E Mari. Beijo. até. Valeu, Érica. Valeu, mãe. Valeu, Lucas. Valeu todo mundo. Tchau.